né? Louvasse ao Senhor aí, uma oração, né? Ao nosso Deus poderoso. Iniciarmos Amém. mais essa reunião. Amém. Amém, nosso Deus e Pai. Oh, Glorificamos o teu nome, ó Deus, e te pedimos mesmo que tu venha, assim, abrir o nosso entendimento, Deus, o nosso coração, para receber essa palavra, ó Deus, para que nós possamos, assim, proclamar mesmo, ó Deus, transmitir as virtudes de Cristo, ó Deus, porque é para isso que nós somos chamados, ó Pai. amém. E que nós possamos, assim mesmo, receber essa palavra, ó Deus, e que nós possamos ser edificados, ó Pai. Amém. Cada um, ó Deus, porque ó Deus, tu transmite os teus dons, ó Deus, para os teus filhos, ó Deus, para que nós possamos assim usar para edificação, para glorificação do teu nome, ó Deus. Amém. Que assim seja, ó Deus. Abençoa, ó Deus, o irmão e que o teu Santo Espírito possa assim estar falando através da vida dele neste momento, ó Pai. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, é a primeira vez, tá? Eu estou aqui como regente da nossa reunião, mas como normalmente aqui em Santa Teresa nós damos oportunidades aos irmãos também compartilhar, né, o que Deus tem feito durante a semana. E é um momento assim que a gente possa estar falando também, Jeremias. Me permita aí, se os irmãos tiverem algo para compartilhar de Deus, antes que o irmão João inicie aí a transmitir o que Deus tem colocado no coração dele, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero. A irmã não ouviu, mas eu quero compartilhar que durante esse período pandêmico, né, eu sou presidente do Instituto Família aqui em Santa Teresa. Talvez o irmão Américo não ouviu também. E eu me converti nesse período, justamente nesse período. Eu era religioso há 37 anos da Igreja Batista. Passei por alguns municípios em Vitória, só em Vitória e Santa Teresa. E nesse período Deus transformou minha vida. E aí nesse caminhar, eu sou policial militar aqui em Santa Teresa e eu fui assim, eu digo que Deus endureceu o coração de um líder meu ao ponto de eu ter que buscar mais o Senhor, né? E eu glorifico a Deus por Deus ter endurecido o coração do meu comandante e eu ter chegado ao conhecimento que eu cheguei hoje e principalmente ao encontro de Cristo. Alguns processos que foram abertos, em momento nenhum eu faltei com a verdade, porque com o momento que eu me converti, o Espírito Santo de Deus não me permitiu faltar com a verdade, tá? Desde o início da pandemia, nós recolhemos alimentos, voluntários recolheram alimentos, não só eu sou presidente, apenas um gestor no Instituto, mas nós recolhemos inúmeras toneladas de alimento. Nós abençoamos 350 famílias, não foram só com cesta, e cada casa que nós fomos foi uma pregação, um culto, louvores, vidas sendo transformadas, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, inclusive a minha pessoa. Eu me converti nesse período. E aí, um dos processos, hoje eu tive a notícia que eu fui inocentado. Faltam só mais 2, e eu tenho certeza que o Senhor está no controle e Ele vai estar trazendo solução. Tive meu passado sombrio na polícia, que eu não me vanglorio, é um passado que não me edificou, infelizmente me traz más lembranças para que eu não volte à lama que eu vivi durante o período que eu trabalhei na Polícia Militar. Mas o Senhor permitiu, e eu glorifico o Senhor por isso, porque Ele corrige a quem Ele ama. E o Senhor me deu uma nova oportunidade, né? Ele me trocou as minhas vestes e eu glorifico o Senhor. E no mais, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu vivi numa zona de conforto muito grande. E durante o período que eu vivi numa religiosidade, uma zona de conforto, eu não era atacado como eu sou atacado hoje. Hoje eu não posso fazer nada em rede social que não seja punido, né, na instituição ao qual eu trabalho ou qualquer outra coisa
quer que eu venha fazer. Mas no meu passado sombrio eu nunca fui punido, eu nunca recebi nenhuma advertência nem nada. Enquanto eu era um instrumento de Satanás, eu não era punido, ou seja, eu estava caminhando, era só elogios, é isso aí, é bater, é fazer acontecer. Mas hoje o Senhor me transformou e eu sei que no mundo eu terei muita aflição. Mas o Senhor e eu glorifico o Senhor por ter me resgatado do império das trevas. E hoje eu vivo o verdadeiro cristianismo, que é viver na presença do Senhor e fazer transmitir um sal fora do saleiro. Eu quero testemunhar que ontem, outras vezes também aconteceu comigo. Ontem eu fui visitar uma família, né? E ao visitar, uma pessoa me pediu um pão, um prato, né? E aí eu comecei a evangelizar aquele senhor. E coisa que antes, como eu era antes muito religioso, eu tinha vergonha do Senhor. Eu glorifico o Senhor porque eu tive a oportunidade de estar orando em público. Uma pessoa, ele se abriu comigo, é um andarilho. Ele fez 2 seminários na Igreja Católica e na Igreja Adventista. Ele era quase um padre e quase um pastor, e hoje ele está desviado. E mais ou menos eu sei o ponto que ele está, e o Senhor, peço ao Senhor que me dê forças para estar continuando a levar a palavra até mesmo essa pessoa e outras. E eu quero dizer para os irmãos, não durma, porque o inferno não parou. E infelizmente, nesse período pandêmico, muitos irmãos, muitas igrejas estão dormindo. E muitos cristãos, como eu intitulava um título de cristão, mas não era. Né? E é isso que o diabo quer, crente morto. E eu vivi nesse período como um crente morno. E o Senhor fala que vai vomitar de sua boca. Eu glorifico o Senhor por Ele ter me resgatado. Amém. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. Amém? Amém. Fique à vontade, alguém tiver mais de falar. Letícia. Eu quero falar assim, você falando, eu lembrei daquele texto lá de 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos 12 e 13, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Eu não sei se você sabe, né, mas eu fico aqui também em Santa Teresa, na verdade no município de Santa Teresa. Eu estudo no IFES, eu estou no 10º período de agronomia, acredito que até no final do ano que vem eu estou me formando, mas assim, é uma prova muito grande também, né? Porque são muitos ataques, o ambiente assim da universidade é muito pesado, né? E para a gente testemunhar, levar a Cristo, não é fácil, principalmente em um ambiente que é muito cercado assim com coisas do mundo mesmo, né? Então, eu tenho tentado, assim, o que você falou tocou muito assim no meu coração e com tudo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Ser luz, né? Eu saio de casa, já saio orando e pedindo a Deus para me sustentar e que eu possa ser luz, assim, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Fazendo a diferença, às vezes, sem precisar de abrir a boca. Mas esses dias eu estava indo para a faculdade, eu estava orando, assim, coloquei mesmo a mão na minha cabeça e falei assim: Senhor, eu quero ser um pedaço do Senhor aqui na terra. Sabe, eu quero poder ajudar, eu quero ser luz, assim, onde que eu estou, porque é muito triste, aqui o ambiente é muito pesado. Acontece coisas assim que a gente nem imagina. Mas é isso que eu queria compartilhar. Glória a Deus. Aí, ó. Eu tô todo dia orando o Senhor traz mais trabalhadores e essa joia perdida lá embaixo no patrimônio. Letícia, eu estudei também lá, eu fiz 2 períodos de biologia, mas aí eu saí por circunstâncias para dar prioridade à minha família também. E eu sei que lá o ambiente é assim,
é complicado. Muitos sabiam que eu era policial. Eu já peguei inúmeras vezes alunos saindo do banheiro com o olho vermelho, fedendo a maconha lá de dentro. Sim. Inúmeros. E aí, quando eles me viam, eles tomavam aquele susto, né? De vermelho, eles ficavam transparentes. E naquele período, eu não me recordo de coisas boas. E eles sabiam disso. Eu não compactuava com... Sim. Hoje eu entendo melhor que ali a carne humana, eles carecem mais do amor de Cristo, do meu amor, né? Mas eu não compactuo também, ainda não compactuo com as coisas erradas. E lá realmente é terrível, lá é só Jesus ali, e nós precisamos ser sal ali fora do saleiro, né, Jeremias? Ali dentro também. Nossas reuniões é quarta e aos domingos, 19 horas, tá, Letícia? Sim. Fica à vontade, pega meu contato, né, Jeremias, talvez, se quiser anotar nosso contato aqui, os irmãos também, pega uma caneta aí, a 99766. Espera só um momentinho. Mas tem como digitar aqui nos textos, né? Eu Pode passo falar. depois, eu passo pelo zap, é mais Então rápido. tá jóia. Eu Tá passo. jóia, então. Eu já até mandei aí, ó. Tá jóia. Tá? Mais algum irmão ou irmã queira compartilhar ou testemunhar essa semana? Não? Irmão João, fique à vontade, que o Espírito Santo de Deus possa, não é usar, se manifestar mais e mais sobre a vida do irmão. Estou aprendendo, tá? Estou saindo da tradição da igreja. Ah, não, querido, fique em paz. Rapaz, mas valores que a gente aprendeu, quem quer que seja, se foram bons, tem que ser mantidos, né? Eu fico grato ao Senhor, assim, vendo os irmãos compartilhar, né? Letícia, mais jovem aí. Eu tenho 2 filhos jovens, meu filho mais velho, ele entrou no IF 2 vezes, ele não deu conta, não, assim. Ele falei, pai, não quero. Primeiro que o curso que ele estava fazendo não era para dele, né? E foi, pai, a gente não estuda, qualquer coisa é motivo para parar, e é homossexualismo, não é esquerdismo, não sei o quê. Eu falei, pai, não quero mais, ficou meio deprimido. Eu falei, filho, faz o seguinte, você vai parar esse ano e vai buscar a orientação do Senhor para saber o que você vai fazer. Ele ficou 1 ano aí orando, buscando, né? E aí fez o ProUni, que fala? ProUni, né? Aí ele passou na UFES, né? Lá em São Mateus, tivemos lá para fazer a matrícula dele, não gostamos do ambiente também, ficamos muito preocupados, colocamos diante do Senhor, ele fez, passou em primeiro lugar na Multivix, 100%, e ganhou a bolsa para fazer enfermagem. Ele passou em medicina em Brasília, os irmãos lá alegres que ele queria, eu falei, pai, eu não quero fazer medicina. Deus me chamou para fazer enfermagem. E está amando, né? Tem sido um bom testemunho, né? Então, bênção demais. Irmãos, a gente... Toda dificuldade, né, que eu vejo os irmãos passando, a tribulação, Tiago fala isso, que nós devemos nos gloriar, porque as tribulações vão trazer experiência, esperança, né? E o amor de Deus é derramado nos nossos corações justamente pelas tribulações. Então, eu tenho aprendido o seguinte, que toda vez que a gente vê a palavra dificuldade, tribulação, a gente substitui por oportunidade, que sempre é uma oportunidade de a gente amadurecer, né? Então, se a gente tem a mente de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, qualquer situação é uma oportunidade, toda e qualquer situação. Eu tenho treinado isso na minha vida, né? Porque a gente ora, a gente busca, né? E a gente não treina, você fica bom naquilo que você treina, né? Eu sou professor de educação física, a turma sabe, né? Trabalho com ginástica, com judô e tal, então você só fica bom naquilo que você treina. E às vezes a gente quer ser bom na oração, mas não ora, a gente não treina. Quer ser bom no testemunho, mas a gente não treina, né? Jesus levava os discípulos para treinar com eles, né? E tudo isso, todo esse processo, toda e qualquer situação, ela faz parte do nosso treinamento, né? Ainda que seja algo que a gente não vai gostar, né? Eu treinei meio que forçado pelo meu pai a comer jiló, né? Que não é... Muita gente não gosta. Hoje eu amo jiló. Eu fui treinado. Um jilózinho frito com ovo, ou então linguiça, né, de porco, é
Benção demais. Entrou o Bruno aí agora. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Tudo bom, querido? Beleza, João? Joia. Então, irmãos, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos, né? Eu e o Jeremias temos uma história antiga, a gente já tem uma amizade antiga, bênção demais, né? E bênção conhecer os irmãos. Quero deixar um convite aqui, Igreja de Vila Velha, aqui, nossas casas estão abertas para os irmãos que quiserem vir para cá, para estar junto, né? Aí no verão, alguma coisa. Liga para a gente aqui, a gente arruma uma casa para vocês ficarem, tá bom? Mas eu queria repartir com os irmãos, de antemão já digo para os irmãos que eu não sou pregador, né? Não sou um bom pregador, mas eu gosto de repartir aquilo que Deus tem falado, aquilo que eu tenho, assim, dentro da graça do Senhor e da misericórdia, tentado colocar em prática, né, aquilo que o Senhor tem falado, né? Porque eu não acho que que as pregações sejam simplesmente para aliviar uma consciência ou para deixar minha alma em paz, né? Mas é de fato para gerar vida, né? Quando a gente pergunta assim, para que Jesus veio ao mundo? O pessoal vai para salvar nós do nosso pecado. Não, Jesus veio para glorificar o nome de Deus. E para glorificar o nome de Deus, precisava salvar a gente do nosso pecado. Então, querido, você quer evangelizar? Você pode até não falar, igual a Letícia estava dizendo ali, né? Faça o bem, né? E é sobre isso que eu vou falar, sobre como é que você consegue fazer o bem, como é que você consegue saber a vontade de Deus. Né? Muitos cumprem ritos, a gente faz rito, ora muito, jejum e tal, e isso faz parte, né? Isso faz parte do caminho, mas isso não é o caminho. Eu queria ler com os irmãos, se vocês quiserem abrir aí, Romanos, né? Romanos capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, eu já até mais ou menos sei de cor, né? Mas eu vou ler aqui. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Vamos pegar primeiro esse versículo aqui. Eu fiz algumas anotações aqui, queria compartilhar com os irmãos. O apóstolo Paulo ele faz um apelo em sacrifício agradável a Deus, né, de uma vida de sacrifício e de uma vida de raciocínio. Ele fala assim que, pela compaixão, né, ele faz um rogo, rogando, né, o rogo é muito mais que um pedido, né, um apelo, assim, um arder do coração, né, que apresenta o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, ele está falando de algo de mente, de raciocínio. Quando a gente fala em culto, geralmente a gente fala o quê? Onde a turma se reúne, toca um violão, né, tem uma palavra, aí tem uma citação no versículo, uma pregação, né? Isso no meio evangélico, né? Mas nos outros meios aí é aquilo que a gente sabe, é bater tambor, é vela preta, é galinha preta, vela roxa, aquelas coisas todas. E no meio ímpio eu sempre falo assim, que é o maior culto que o Brasil pratica, mas com Deus errado, né? Que seria o carnaval, que é o maior culto, né? Eles cultuam muito bem, só que o Deus deles é o Deus falso. Eles não têm um Deus verdadeiro igual o nosso. Mas, de fato, o carnaval é um culto. O cara se prepara o ano inteiro para aqueles 4 dias de pecado, né? Claro, sim, não quero comparar. Estou falando só a questão da palavra cultuar, tá, irmãos? Eles cultuam com afinco a um Deus falso. E, às vezes, nós cultuamos ao Deus verdadeiro. Nosso culto é um culto não tão verdadeiro, mas o Deus é um culto falso a um Deus verdadeiro. Eu vou explicar para os irmãos por quê. E depois ele fala bem assim no segundo versículo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, Paulo está dizendo aqui que para mim experimentar toda essa boa e perfeita vontade de Deus, eu não tenho que fazer ritos, eu preciso mudar a minha forma de pensar, meu pensamento, ou seja, metanoia, né? Se eu não me engano é no grego, fala metanoia, mudança de mente, né? Eu fico vendo assim que é interessante quando Jesus fala bem assim, né? Lá no finalzinho de João, ele fala assim: Pedro, quando você se converter,
Procura os irmãos, cuida dos irmãos. Agora, como assim? Pedro se converter. Pedro não era convertido, Pedro andou com Jesus. Não é verdade? Por que Jesus diz isso? Porque uma coisa é uma salvação. Você salvou os pecados, você entendeu. Outra coisa é uma conversão. O que é uma conversão? Você está indo para um lugar, você retorna. Né? Ou você pega assim, antigamente a gente usava muito isso. Então, o cara tinha um carro a gasolina, ele queria converter para álcool. Então, ele já não era mais um carro a álcool. A gasolina já era um carro a álcool. Então, hoje, já não sou eu mais quem vivo. Não é isso que a palavra diz? Hoje, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a minha vontade é Ele. Né? Então, eu fico vendo muito assim que a gente cria o hábito de fazer o nosso culto, as nossas reuniões, mas a gente confunde, a gente separa o espiritual do racional. Mas, na verdade, amados, é uma coisa só, porque se temos a mente de Cristo, nosso culto tem uma mente renovada em Cristo. E é algo extremamente espiritual. Né? Tem uma passagem que o jovem rico procura Jesus e fala: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: compra os mandamentos. Ele fala: não, eu já cumpri todos os ritos, todos os mandamentos, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. Jesus disse para ele assim: pô, então só falta uma coisa. Os irmãos conhecem o texto, né? Vende tudo que você tem, entrega aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e me segue. Aí o cara foi embora, né, chateado, mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus o amou e deixou ele ir. Então, cumprir rito, cumprir toda a cartilha, irmão, não significa que você se aproxima de Deus, experimenta a boa e perfeita vontade de Deus. Mas sim quando você muda a sua forma de pensar. E em relação a todas as coisas. Por exemplo, eu vi o Marco falando, né? Ele falou assim: minha conversão. De fato, ele se converteu, porque agora ele usa a mente de Cristo. Se ele usasse a mente dele, ele ainda estaria agarrado no passado. Né? E quem vive de passado é museu, né? Igual o time do Flamengo, só vive de glórias passadas. Então, assim, nós precisamos renovar nossa mente sempre, irmãos. Né? Eu fico triste quando eu fico vendo que alguns irmãos, eles cultuam de uma forma tão... Chega até a ser estranho, né? Que eles fazem um monte de troço, como se Deus precisasse dessas coisas para se manifestar. Né? Deus não precisa dessas coisas para se manifestar, porque Deus é um Deus onipresente, onisciente, ele está aqui agora, hoje. Deus está perto de qualquer coisa. Se ele é onisciente e onipresente, Deus está em todo e qualquer lugar, irmão. E às vezes a gente esquece, a gente acha que Deus só tá quando a gente ora, quando a gente está perto, quando a gente se junta. Não, Deus está em todo e qualquer lugar. Como diz o Paulo Júnior, Deus está perto de um rato. Ele fala assim que rato, às vezes, tem um passo, nossa, viu um negócio aqui, é o outro rato, eu também. Deu uma friagem aqui agora, o outro rato, acho que foi Deus que passou aqui. É o fato, porque se Deus é onipresente e onipotente, ele está em todo e qualquer lugar. E às vezes a gente tem mania de limitar Deus a algumas coisas. Né? Eu lembro que teve uma irmã que ela falava bem assim: nossa, eu não vou na casa da minha irmã, que tá com... eu passo rapidinho, dou um beijo na minha mãe e vou embora. Eu falei: por que você não vai lá? Ah, não, João, lá tem muitos demônios. Eu falei: você viu? Não, chego lá, eu sinto os demônios. Eu falei: mas espera aí. Aí eu fico incomodada, aí é um negócio que me empurra para fora. Eu falei: então tem alguma coisa errada. Que quem tinha que sair eram os demônios, não é você. Não é verdade? Onde tem luz, a treva não se manifesta. E aí eu disse para ela: querida, o problema é que você precisa mudar a sua forma de pensar em relação a quem está na casa. Né? Você se ofende pelas práticas da sua irmã. Você se ofende pelas práticas da sua mãe. Jesus não se ofendia com a prática de ninguém. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um plano, e ele seguia com aquele plano até o final, e seguiu, e ponto. Ou os irmãos acham que Jesus não podia liquidar a fatura quando Satanás disse: não, você pode, se ajoelha e me ora, e me adora aí. Jesus podia liquidar a fatura, irmãos. Mas ele tinha um propósito. Nada parou Jesus no propósito dele. Né? Então, os interpérios, as tribulações, isso só vai agregar a nossa maturidade em Cristo. Né? Convém que nós passamos por essas coisas. Convém que nós passamos por isso. Para quê? Para que a gente amadureça e melhor ainda, para que a gente manifeste a glória de Deus na vida, não só na vida das pessoas. Né? Então, se você está caminhando na sua vida cotidiana, aí, no seu trabalho, na família, com seus filhos, marido, aí, tal, esposa, você está caminhando e está tudo bem, não acontece nada assim que te tira do sério, nada que
sabe, nenhum problema. Oh, cuidado, porque possivelmente você está indo no mesmo lugar, você está indo na mesma direção que Satanás, porque se você está indo de encontro, você vai bater com ele de frente. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento, irmãos, que o conforto nos afasta de Deus. O conforto, ele nos leva a afastar de Deus. E aí, quando o bicho pega, a gente começa, abre a Bíblia no Salmo 91, chama para os irmãos para orar, né? Eu não estou dizendo que é o contrário da vida em paz. Nós precisamos andar em paz sempre. Mas as tribulações, elas também vão vir. Eu não posso perder minha paz, né? Por causa de situações. Mas as tribulações, as situações, elas vão vir. Por isso que eu preciso estar com a minha mente renovada. Por isso que eu preciso mudar a minha forma de pensar. Semana passada, eu trabalho com marcenaria também, e eu precisava entregar um móvel. E eu marquei uma vez, o camarada não pôde, marquei outro, não pôde, aí fui levar no sábado não podia cortar, não podia furar. Rapaz, eu fiquei tão preocupado que aquilo estava me tirando na paz. Né? E tirando na paz, aí daqui a pouco eu cheguei para minha esposa, amor, vamos morar aqui, que eu estou muito preocupado com esse negócio para não dar certo, se eu furar a parede lá, o camarada não sabia onde estava a planta, pode furar um cano, vai dar... Eu fiquei assim, aquilo estava me tirando a paz. Aí eu fui, chamei minha esposa, fomos orar, orei, Deus me deu um sonho, assim, dormi bem. E fui montar, no outro dia chamei meu irmão, fui lá montar o móvel. Depois que eu acabei de montar o móvel, rapaz, a mulher ficou muito grata, agradecendo, nossa, ficou muito bom, ficou ótimo, maravilhado. E aí o Espírito Santo ministrou, tá vendo como é que eu estou no controle e às vezes você perde? Né? Deus sempre está no controle, irmãos. A nossa tendência é essa, né? Então, se eu não mudo minha forma de pensar em relação a essas coisas, de que Deus está no controle em toda e qualquer situação, aí sim, as tribulações vão ser dificuldade, vão ser tribulações, vão ser peso, e não experiência. Mas quando eu tenho a mente de Cristo, vai ser experiência, né? Vai ser bênção. Para mim experimentar qual é boa, perfeita, agradável a vontade de Deus, eu não tenho que fazer rituais. Eu tenho que mudar minha forma de pensar. Eu preciso mudar minha forma de pensar em toda e qualquer situação. Né? Paulo fala aqui, primeiro, né, ele apresenta sobre sacrifício. O que é um sacrifício? Por exemplo, hoje, sacrifício é você sacrificou alguém, matou alguém, sacrificou um bezerro, matou o bezerro, entregou para Deus. Isso é o sacrifício. Hoje as pessoas não querem fazer sacrifício, as pessoas estão vivendo de acordo com a sua vontade. Aquilo que eu falei no começo aqui, da divergência. Hoje, e inclusive as igrejas também, as congregações, e é um cuidado que a gente precisa tomar, eu tenho colocado isso para os irmãos no pretério, né? Às vezes até as nossas atividades, elas são feitas, parece até que para ver se a igreja faz alguma coisa, né? É melhor fazer isso e não fazer nada. Mas mesmo se você fazer nada sem revelação, Deus não se manifesta. Nós precisamos ter muito cuidado, né? Com o que nós fazemos, né? Senão vai ser só exercício físico. Paulo fala para Timóteo, atividade física tem pouco proveito. Timóteo está envolvido com muitas coisas, a nossa tendência é essa. E o sacrifício, hoje não se fala em sacrifício, né? Hoje a indústria do entretenimento, ela cresceu absurdamente, inclusive na pandemia. Nunca se lançou tanto filme, nunca se lançou tanta série, né? De fato, para você, assim, perder o seu tempo, para você divergir daquilo que de fato é vida, daquilo que vai te trazer edificação. Eu não estou dizendo assim que você não tem que acompanhar a série, não é nada disso, mas a gente não precisa ser radical a esse ponto, né? Apesar de que eu filtro muito, né? E não gosto assim de um filme, bom filme eu gosto, mas eu filtro muito porque hoje está terrível, está muito tendencioso a pecados de feminismo, lesbianismo, enfim. Né? Se os irmãos acompanham, vocês vêem, né? Aí Paulo falou sacrifício, hoje o povo não faz sacrifício, né? Você não mortifica a sua carne em amor do Senhor. É esse sacrifício que Paulo está falando, né? Uma vida de sacrifício e uma vida de raciocínio, de culto racional, de pensamento mudado. Queridos, olha, você pode jejuar, você pode orar muito, você pode subir o monte, descer o monte, orar de cabeça para baixo, embaixo d'água, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não muda a sua forma de pensar, você não experimenta a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Por quê? Você está usando a sua mente. E a Bíblia fala que nós precisamos usar a mente de Cristo. Não a mente de... talvez vou confundir os irmãos. Não a mente de Jesus, porque Jesus era o nome comum.
mas Jesus, o Cristo. Por isso que Paulo fala assim, nós precisamos ter a mente de Cristo, do Messias. Né? E vou até assim, talvez escandalize alguns de vocês. Irmão, nós precisamos ser o Messias na vida das pessoas, o Cristo na vida das pessoas. Né? Às vezes, se tem alguém que sofreu dano, Marco, tem que ser você, porque senão o outro já teria dado tiro, já teria o pau já quebrado. Se tem que sofrer alguém, Letícia, lá no IFES, é você. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você vai poder absorver isso e ser edificada. Né? Eu lembro uma coisa interessante na escola, que teve uma mãe que toda vez que chamava ela, a filha dela estava envolvida com as coisas esquisitas lá, e a coordenadora chamava e ela nunca ia, chamava e nunca ia. E um belo dia, ela disse assim, se você não vir, a sua filha não pode entrar. Ela foi lá, a filha dela. Aí ela descobriu que a filha dela estava começando a dar uns becos na maconha. Aí eu conversei com ela também e tal, né? E ela não aceitou isso. E a coordenadora falou assim, olha, eu chamei a senhora 6 vezes, a primeira vez que a senhora veio e tal. Ela ficou tão indignada, que eu estava dando aula, né? Eu saí, fui dar aula lá, de repente chega uma coordenadora gritando, professor, corre aqui, João, ajuda. Que a mulher pegou a menina, estava batendo. Eu vi um barulhão, a mulher estava agarrada no cabelo da menina, batendo na parede e no armário. Aquele barulho, uma coisa horrível. Aí chegou lá a menina com a roupa toda rasgada e tal. Aí eu peguei e nós separamos, as professoras seguraram a mulher, então a mulher sentou, e a mulher só parou quando ele disse assim, fica quieta agora em nome de Jesus. A mulher parou e ficou assim, ó. O olho dela, eu acho que a mulher estava possessa. Ela ficou assim, sabe, querendo gongon leoa. Enfim. Aí passou daqui a pouco um tempo, ela conversando, a menina falou uma coisa, ela voou em cima da menina. Quando ela voou na menina, eu entrei na frente para proteger a menina. Eu já tinha tirado um casaco que eu tinha, coberto a menina, que ela estava com o busto arranhado, o cabelo aqui em cima. E a mulher não percebeu. E a mulher começou a me dar soco, mas batia com cara porrada, e que eu fiquei com isso aqui dolorido no outro dia. Mas deu soco e tal. Aí daqui a pouco a coordenadora disse, a senhora está agredindo o professor. Aí ela parou. Né? Aí ficou olhando assim, estatalado e tal. Por que eu estou chegando nisso aí, irmãos? E eu contando em casa, eu cheguei em casa, passou um dia, a gente estava almoçando, os meninos estavam almoçando, eu falei, nossa, gente, eu estou com uma dor aqui, assim, não sei o que aconteceu e tal, não sei se eu dei um jeito, dormi mal. Aí eu falei, eu lembrei, eu apanhei na escola. Aí minha mulher, como assim? Eu falei, uma mãe foi bater na filha, eu entrei na frente, ela me quebrou de porrada. Aí, e eu fiquei assim, aí meu filho falou assim, pois é, pai, mas você era o único que podia apanhar lá. Eu falei, ele falou assim, como assim, filho? Não, você é o único que podia apanhar, é o único que não ia revidar. Porque se fosse outro professor, ia revidar, não ia adiantar nada. Então Deus colocou você lá, porque sabia que você ia aguentar apanhar sem revidar. Aí eu falei, é verdade, filho. O único que podia apanhar lá sem revidar, sem dar problema, era eu. Aí passou uns 2 dias, essa mulher voltou, me pediu desculpa, eu pude orar com ela, falei de Jesus para ela. Né? A filha dela grudou em mim depois da escola, parou de fumar maconha, abriu o coração comigo, falei de Jesus para ela também. Parece que ela era afastada da igreja lá e tal. Aí que eu digo, irmãos, se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não estou disposto a sofrer o dano por causa de Cristo, essa pessoa não ouvia de Cristo. Né? Então, se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não experimenta a vontade de Deus. Nós gostamos. Você já percebeu que o homem gosta muito de ritos? O homem gosta muito de evento, gosta muito de como é que eu digo assim, de luzes, de fumaça. Né? O evangelho é tão simples, né? As coisas de Deus são tão simples, que é tão simples que a gente parece que tem que colocar alguma coisa para ver se fica bom. Às vezes tem uma reunião lá, Jesus fala assim, tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. E às vezes a gente começa a reunião, não, vamos esperar os irmãos chegar. Falo, não, mas tem 2 aqui, 3, vamos começar aqui. Não, mas tem que esperar chegar todo mundo. Aliás, tem pregador aí que ele vai pregar a igreja, se a igreja tiver menos de 200 pessoas, ele não prega, não. E a Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então tem alguma coisa errada, ou com a Bíblia, ou com a nossa forma de pensar. Não é? E eu vejo muita gente tentando ver a vontade de Deus, se aproximar de Deus, fazendo ritos. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Em relação a tudo. Principalmente em relação ao outro. Ontem eu ministrava um casal aqui, que a mulher está complicada, né? Ela resolveu ver os defeitos do marido tudo de uma só vez. Falei, você não vai conseguir não, porque ele tem muito mais do que você está falando. Falei assim, mas eu tenho uma fórmula para você que eu usei na minha vida, que deve
Eu falei para ela, um chá que eu tomei que eu acho que vai resolver para você. Eu falei, o que é? Eu falei, não, eu fiz assim. Eu olhava muito os defeitos dos outros, mas cessou todos os defeitos de todo mundo quando eu comecei a olhar para os meus. Comecei a olhar para os meus e falei, rapaz, o cara lá tá bonzinho demais. Tá bom demais da conta, como diz o menino, porque eu tenho coisa pior que ele. Então, quando eu olho para mim e muda a minha forma de pensar em relação aos outros, aí eu aplico aquele versículo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, amados, ou nós encarnamos essa palavra, né, e encarnamos de fato, não é encarnar assim, não, eu vou ver se eu consigo, ou não consigo, eu ainda tenho... Não, querido, nós temos essa palavra porque Jesus garantiu. Todos nós, todos, nós já temos as atribuições e a capacidade que Deus nos deu para evangelizar, para ser santo, para fazer o bem, para glorificar o nosso... Nós já temos. Isso Jesus já fez na cruz, né? Eu costumo dizer ao pessoal assim, você deve alguma coisa? Eu falei, nada, cara, minhas dívidas contam tudo na cruz pregada, tudo com carimbo de pago. Não devo nada. Eu tive um passado sombrio também, viu, Marcos? Meu passado assim, não edifique nada contar dessas coisas do passado, né? Mas eu falo igual Paulo, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, é isso aí, né? Meu passado está na cruz. Então, se alguém vir me acusar do passado, eu falo, rapaz, você conversa com Jesus, o problema é dele agora, ele comprou para ele. E então, amados, aqui, eu fiz algumas anotações aqui, eu sou assim, né? Eu costumo anotar uma coisa, às vezes eu nem falo, né? Já falei aqui, né? Não se contaminar com o mundo é uma forma de pensamento, é a forma de não se contaminar com o pensamento mundano, né? Jesus, lembra com Jesus assim, não orando por nós, Jesus disse assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Não adianta que Deus não vai nos tirar do mundo assim, a não ser da volta dele. Fora isso, amado, Deus vai nos capacitar para passar por esse mundo glorificando, né, o nome do Senhor, a glória sendo estabelecida na nossa vida. A transformação de mente ou forma de pensar é como consequência do agir. Ela vem como consequência. Eu mudei minha forma de pensar, as minhas atitudes vão mudar. Eu posso acender vela, eu posso orar muito, eu posso jejuar muito, mas se eu não mudar a forma de pensar, todas essas outras coisas vão ser em vão, né? Por que a turma mundana, eles usam muito essa questão parecido com a metanoia, uma forma de linguagem subliminar ou de mantra. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Você ouve uma música a primeira vez. Pode ser música gospel, não gosta. Você não gosta da música. Você ouve a segunda vez, você já começa a achar que está interessante. Terceira e quarta vez, você está cantando a música. Sabe o que é isso, irmão? Isso é uma linguagem. Isso é uma forma de metanoia, de fazer você pensar naquilo. Por isso que o mundo ataca tanto com essas coisas, né? Porque ele sabe que a mente é o que vai dominar o corpo, não é? Às vezes, quando a pessoa fala, pô, o cara teve morte cerebral. Não, ele morreu tudo. Morte cerebral, só um milagre. Por isso que Paulo insiste em dizer, rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, é o vosso culto racional. Ou seja, a minha vida diária, na racionalidade do pensamento de Cristo, tem que ser entregue todos os dias. Tem que estar na pira de Deus, como sacrifício. Eu tenho que ser o cordeiro, né? Processo de mudança pela mente, nós precisamos mudar pelo entendimento. Isso é muito mais espiritual do que a gente pensa. Não é algo só a nível da inteligência, mas é da consciência, né? Deus em Cristo nos deu uma nova mente, né? Ou uma nova forma de pensar. Mudando a mente, eu tenho experiência com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como já falei, né? E temos a mente de Cristo. Então, Paulo faz esse apelo aqui, irmãos, né? E depois ele faz um complemento, né? Ele faz um complemento no versículo 3, interessante, que ele fala sobre
a perfeita vontade de Deus, né, pela mudança da mente, porque pela graça que é me dada, digo que cada um dentre vós não saiba mais do que o convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que ele está falando sobre saber, se não na questão do entendimento, do conhecimento? Né? A gente erra muito, irmãos, porque nós somos um pouco místico, né? A gente acha que as coisas mudam pelo clima místico. Quando é que uma reunião da igreja foi boa? Quando teve muita mover, língua estranha, muito choro. Também é isso. É também isso. Mas não é só isso. Eu não estou lembrando do profeta agora. Eu li esse dia, não lembro, que ele falou assim, o povo sofre porque falta conhecimento. Não é isso? É Oséias que fala isso, né? Oséias, alguém pode me ajudar? Conhecimento. Em outros versículos fala entendimento ou falta ciência, ou conhecimento. E conhecimento de quê, irmão? É conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Eu falo sempre para os meus filhos assim, filhos, eu não proíbo eles de ver filme, eles já são adultos também, né? Jovens são adultos, mas sempre, filhos, sempre vê o pano de fundo. João, espiritualmente sobre isso. Fala, querido. Oséias 4:6. Tá? Isso, Oséias 4:6. Você pode ler aí para nós, por favor? Sim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Um sacerdote. Aí continua, né? Pois é. Conhecimento. Então, nós temos ritos, nós temos mover, nós temos oração, mas nos falta conhecimento. E o conhecimento vem pela renovação da mente. Né? Então, queridos, essa é uma palavra que eu falei assim, rapaz, até o final da minha vida eu vou pregar ela, porque eu comecei a experimentar algo de Deus quando eu comecei a mudar minha forma de pensar. Eu sou um cara carismático, eu oro em línguas, eu jejuo, eu não estou falando isso para fazer propaganda de mim, não, porque eu não preciso disso, né? Eu sei que os irmãos entendem. Gosto de vigília, tenho meu tempo de oração, né? Eu tenho tempo de orar, tem dia que eu faço jejum, nem minha esposa sabe. É em secreto, eu e Deus. Né? Mas eu comecei a mudar minha forma de pensamento. Eu tenho muitas experiências na escola onde eu dou aula. Eu cheguei a uma época que eu ia para o meu trabalho, para a minha escola, rapaz, parece que eu ia para o inferno. E aquilo começou a me fazer mal, rapaz, eu ia, passava um dia mal, ruim. Parece que os alunos, assim, falei, meu Deus, Satanás botou todos esses meninos aqui para me demoniar a minha vida. Mas, assim, um troço terrível, irmãos, um troço assim. E aí, o que eu fui? Fui para meus irmãos, né? Fui apelar para os presbíteros, para os meus irmãos aqui, conversei com o Dag. E o Dag disse para mim assim, João, das duas, uma. Ou você muda a forma de ver a escola, o seu trabalho, os seus alunos, ou você sai de lá. Então, ele falou só isso. E aí Deus me deu esse texto. Eu comecei a orar sobre isso e eu disse para Deus, Senhor, o Dag está certo, obrigado por você usar a vida dele. Eu não posso sair do emprego agora, que na época eu só estava na escola, né? Não estava com a marcenaria, estava começando ainda. Falei, se eu sair da escola, eu vou fazer o quê? Eu só sei dar aula na minha vida e mal ainda. Não acho que sou o melhor professor, tá um negócio difícil. Ou você me ajuda a mudar a minha forma de pensar, né? Em relação aos alunos. Ou me arruma um emprego. E a minha oração estava sendo essa. E um belo dia, o Espírito Santo me trouxe, eu não posso fazer coisa que você pode. Eu não vou fazer coisa que você pode. Eu não entendi. Aí eu lembrei desse texto. Que eu posso mudar a minha mente. Paulo fala sobre isso. Eu posso mudar meu raciocínio. Então eu comecei a mudar a forma de ver os meus alunos. Eu comecei a ver os meus alunos, como o Marco falou, como pessoas carentes que precisam da glória do Senhor. Rapaz, hoje eu vou para a escola, tem aluno que me chama de pai. Eles brigam para ficar perto de mim. É interessante, é impressionante. Eles ligam para mim, eles encontram na escola. Outro dia eu estava num shopping, de repente eu só vi uma figura vindo na minha direção, assim, não deu tempo eu nem me esquivar. Se a pessoa fosse me matar, matava. A menina pulou no meu pescoço, me abraçou. Nossa, professor, que bom que você veio aqui. Eu queria apresentar meu pai, minha mãe, tal. Aí fui conversar com os pais. Né? Professor, prazer, mas essa menina fala demais para o senhor, fala que você deu um conselho para ela.
que bem, ela voltou para a igreja, tá? Pai, que benção. E assim, foi algo tão normal para mim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu mudei minha forma de pensar em ver meus alunos, ver meu trabalho. Então, meu amado, se você olha para os irmãos, se você olha para a igreja, com esses olhos, ou com sua mente carnal, nós vamos ver defeito, irmãos. Nós vamos ver dificuldade, né? Mas se eu olho com a mente de Cristo, se eu mudo a minha forma de pensar, em relação a qualquer coisa, olha, você vai experimentar uma coisa que eu estou hoje. Eu estou numa paz, irmãos, assim, colocando diante do Senhor, sabe, assim, alegre, um choro alegre, para dizer assim, Deus, você é real na minha vida, eu estou vendo essas coisas, né? E não deixe de ser usado na palavra, não é nada disso, irmão, mas assim, a paz, o sentimento de vontade, de gosto de estar no reino, de ser salvo, olha, não tem preço que paga, sabe? Tivemos uma reunião com os irmãos domingo, né? A igreja toda lá, Marcos esteve lá um pouquinho também. Cara, como que eu orei lá grato, né? Assim, irmãos, eu só quero agradecer ao Senhor, como é bom estar com o corpo de Cristo. Eu queria até assim, fugir um pouquinho aqui, irmãos, só para me encerrar. Lá em Efésios, primeiro capítulo de Efésios, se vocês verem lá a importância, né? E a autoridade que a igreja tem. Amados, nós não somos um grupo de gente que se reúne para cantar corinho, para fazer uma oração, para batizar, de vez em quando, para fazer um... Não, nós somos o corpo de Cristo. A autoridade que a igreja tem na terra, irmãos, é muito grande. E quando a gente abrir o olho para isso, queridos, as portas do inferno não vão prevalecer, como a Bíblia diz. Então, você lá, Letícia, você tem autoridade, minha querida, em nome de Jesus. Todos os irmãos, o Bruno, Amélio, né, a irmã que está com o nome de Arthur, que eu não lembrei o nome dela, Jeremias. Irmãos, isso já foi estabelecido. Já foi estabelecido. Eu tenho vivido um tempo legal lá numa escola, que assim, lá tem gente tudo quanto é jeito, né? E tudo quanto é credo. Tem ateu, tem não ateu, tem tudo. É engraçado que nas reuniões, e o último diretor, ele era um homossexual e o cara era vingativo, o cara era muito estranho. Mas impressionante, assim, que depois de toda e qualquer reunião, quando tinha um problema, todo mundo falava. Aí ele chegava e falava para mim assim, João, você quer falar alguma coisa? E aí eu sempre citava um versículo bíblico, né? Aí teve uma professora que perguntou assim, João, você fala uns negócios assim, é da Bíblia, né? Eu falei, é. Ela falou assim, puxa, achei interessante isso. Eu falei, não é só interessante, é uma verdade. Né? Então, assim, queridos, eu não fiz propaganda, não preguei para ninguém, eu só repliquei aquilo que está dentro de mim. Inclusive, teve uma experiência muito legal com um camarada que ele é enkardecista. Ele é enkardecista e comunista, assim, no nível hard, né? O cara é misericórdia, o cara é um negócio assim... E um dia, no primeiro dia de aula que ele foi lá, eu estava sentado assim, ele é muito falador e tal. E foi uma experiência interessante, que ele falando assim, aí depois ele surgiu um papo assim, eu não gosto de evangélico, eu não gosto de pastor, porque, rapaz, ele começou a sentar o pai, o pessoal começou a olhar para mim, e eu fiquei na minha, do jeito que eu estava, eu fiquei. Aí um professor falou assim, mas ele é evangélico e ele é pastor. Aí ele olhou para mim assim, você é pastor? Eu olhei para ele assim, rapaz, só para aqueles que consideram minha ovelha, né? Se não, não sou não, mas assim, para as minhas ovelhas eu sou. Aí ele olhou assim, não, porque você ouviu falar aí, eu não tenho intenção de agredir ninguém. Eu falei, não, você não me ofendeu em nada, não. Eu falei, possivelmente algum crente deve ter te ofendido, né, te ferido. Aí ele falou, não, de fato, você me permite falar? Eu falei, claro, fica à vontade. Ele, não, porque eu sou enkardecista e tal, e eu estava com um problema de coluna muito grande, e uma hernia disso, blá, blá, blá. E eu fui numa sessão espírita lá, e eu fiz uma cirurgia espiritual. E fui curado. Né? Eu fui curado, estou bem e tal, e não sei o quê. Aí veio um camarada lá, rapaz, um cara na outra escola lá, que eu conheço, que é crente, falou assim, mas você foi curado, foi o diabo que te curou. Ele parou, ficou olhando para mim assim, deu aquele silêncio, todo mundo olhando para mim, né? Eu falei, Jesus Cristo, o que eu falo para esse cara agora? O que eu digo para o cara desse? Ele falou, pô, aí ele balançou, não fazer isso, pô, estou curado.
E eu fico olhando para mim, eu falei assim, esse cara vai me perguntar o que, que eu acho, o que, que eu vou responder. Irmãos, eu não tinha o que responder. Ele ficou olhando assim, esperando eu falar alguma coisa. Eu falei, então, você não sente mais dor? Não sinto nada, eu tô curado. Aí ele falou assim, aí ele veio a pergunta, você acha que foi o diabo que me curou? Aí eu falei, meu Deus, aí eu peguei assim, fiquei, agora, o que, que eu falo, né? Rapaz, mas Deus me deu tanta graça. Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, você disse que foi curado, certo? Foi. Você acha que quem te curou? Ele disse, eu acho que foi Deus. Eu falei, pô, então para mim está de bom tamanho. Não entrei no mérito. Falei, olha, eu nunca li na Bíblia que o diabo curou ninguém. Não sei se ele é médico, não sei. Se você disse que foi Deus, querido, eu acredito, Deus pode todas as coisas. Deus usa quem bem... Deus usa, tá, irmãos? Quem bem quiser, a hora que bem entende. Rapaz, esse cara foi amigo, virou meu amigo. Aí descobriu que meu filho estudava com ele no SESI. Rapaz, meu filho, um testemunho tremendo. Esse cara, ele liga para mim. Ele, ó, já mandou um negócio de Natal. Ele me liga, ele pede conselho. Ele falou assim, eu vou ser o único pastor que eu permito pregar para mim. Desse jeito ele falou. E ele manda as mensagens para mim, ele pergunta, ele liga. E o que eu fiz para esse cara? Nada, mano. Eu não agredi ele. Não agredi a fé dele. Inclusive, um dia ele, olha, rapaz, minha mulher vai passar por uma cirurgia aí, rapaz, faz umas orações para mim lá com os irmãos. Eu falei, claro, e fizemos mesmo, irmão. Querido, nós temos mania de nos ofender. Você percebeu que o crente fica ofendido? Se alguém fala mal perto de Jesus de um crente, pronto, o pau quebra, ele tem que defender Jesus. E lá na escola, às vezes, aconteceu isso, porque um ateu lá, o cara falou mal de Jesus, eu fiquei olhando para ele. Aí veio uma irmã, falou assim, você não vai falar nada, não? Falei, falar sobre o quê? Ele está falando mal de Jesus. Aí eu falei, Jesus que se defenda. Eu não sou advogado, é ele que é meu advogado. Ela, mas como assim? Eu falei, querida, ele é Deus Todo-Poderoso. Se ele é Todo-Poderoso e não se defendeu, quem sou eu para defender ele? Ué, mas não é, irmãos? Eu vou criar atrito porque um cara falou mal de Deus. Como se... Aí Deus, tadinho, vai ficar chorando num canto, vai ficar deprimido uns 2 anos para a gente ter orar muito. Não, Deus levanta, você não pode ficar deprimido. É assim que funciona, irmão. Então a gente entra nos barcos furados porque falta conhecimento, nós não pensamos antes, a gente age por impulso, e o impulso religioso, não o impulso espiritual. Né? Tá um monte de gente aí. Outro dia eu vi na internet que no carnaval passado, os caras fizeram lá no carnaval, que o diabo bateu em Jesus, que nem Jesus era, né? Um travecão que estava lá, um negócio esquisito. Aí, um monte de gente ficou ofendida. Gente, se ofenderam como se Deus mudasse. Aí o outro bota lá, tá vendo? Aí caiu lá, matou um monte de gente afogado. Eu falei, mas peraí, não acredito que Deus fez isso. Porque se Deus tivesse que punir alguém, seria os caras que fizeram, não uma comunidade que tinha nada a ver. Então a gente acha que Deus faz essas coisas, irmãos. É claro que não é legal você ver aquilo, mas quem está se prejudicando é quem? Se um cara daquele precisar de água, comida, você dá comida para ele? Não, dou não, porque ele fez uma peça lá onde Jesus apanhava do diabo. Irmãos, nós precisamos mudar nossa forma de pensar. Para me fechar aqui, vou dar outro exemplo da minha escola. Eu falei para vocês que eu sou mau pregador, né? Eu tenho muita experiência, mas para pregar eu não sou bom, não. Quando eu cheguei nessa escola, lá, tinha uma moça lá que ela era lésbica, era homossexual. E aquilo me incomodava, né? Assim, puxa, como é que eu vou falar de Jesus? Né? Sabe? A gente não fica assim? Como é que salva essa pessoa nessa preocupação, né? Rapaz, um belo dia, eu dei um jeito no pescoço aqui, assim. Aí estava no recreio, eu falei, não, cara, deu um jeito no pescoço aqui, que não estou conseguindo mexer. Aí ela falou assim, peraí, que eu sei uma massagem. Rapaz, aquela mulher encostou em mim. Deixa eu dar uma massagem aqui. Posso dar massagem? Eu fiquei sem graça, né? Mas o meu pensamento foi, puxa vida, rapaz, essa mulher homossexual, tocando em mim, troço chato. Fiquei incomodado com aquilo. Rapaz, na hora, o Espírito Santo de Deus me deu, que vergonha que eu estou sentindo de você. Você tem sentindo nojo porque alguém encostou em você. Quantos leprosos eu curei? Prostituta. Uma pessoa encosta em você para te fazer o bem e você fica com... Eu fiquei com nojo, irmãos, eu confesso. Depois do nojo eu passei com tanta vergonha, que eu cheguei em casa chorando, falei para minha mulher, orei, pedi perdão ao Senhor. Eu nem pedi perdão à menina porque ela não ia entender nada.
Eu falei, Deus, você tem que mover alguma coisa para assim, sei lá, faz alguma coisa aí para ficar bem com essa menina. Aí passou umas 2 semanas, uma semana, não lembro bem, ela fez aniversário. E no dia do aniversário, quando você faz, você ganha uma folga, né? Eu mandei uma mensagem para ela e tudo mais, tal, né? No grupo lá, todo mundo mandou, mandei. Aí no dia que ela chegou, eu falei, pô, fulana, eu vou, vem cá. Aí dei um abraço nela, falei, senhora, parabéns, que o Senhor te abençoa, né? E te dê saúde do seu pai. Ela compartilhou que o pai dela estava doente, né? Dê saúde do seu pai, força para você e tal, tal. E abracei a menina assim. Ela, ai, que abraço bom, tal. Aí parou. Aí fiquei assim, bem pra caramba. Falei, nossa, que legal. Rapaz, no outro dia, a menina veio e falou bem assim, na hora do recreio, ô, João, posso te pedir uma outra coisa? Eu falei, claro, se tiver ao meu alcance. Você me dá outro abraço? Aí deu aquele silêncio na sala, assim, todos os professores pararam e ficaram olhando assim, né? E eu fiquei assim. Falei, eu falei, não, gente, olha só, deixa eu explicar aqui. Eu conheço a mulher dele, uma linda, maravilhosa, não tem nada a ver, mas o abraço dele, ele me deu, foi tão bom. Nossa, eu fiquei tão leve que eu queria outro. Eu falei, sim. Aí abracei ela, falei, você sabe que esse abraço é um abraço de Cristo, né? Ela falou, só pode ser, porque foi muito bom. Daqui a pouco, uma outra professora, um outro rapaz, me dá esse abraço também. Rapaz, eu abracei um monte de gente. Fica, nossa, né, que o abraço dele é bom mesmo? Então, amados, pela forma de ministração minha, daquele nojo que eu senti das pessoas, Deus mandou eu abraçar. Olha só que coisa, né? E hoje eu tenho entendido isso. O contato, o abraço, o impor das mãos. Às vezes a gente faz questão de tão pouco, né? Jesus se deu tanto, a gente faz questão de pouco. Meus amados, eu quero encerrar por aqui. Se algum irmão quiser perguntar alguma coisa, né? Já assim, já adiantando para os irmãos, né? Eu não sou muito bom de pregar, né? Mas eu gosto de repartir aquilo que Deus tem feito, tem falado. Quero colocar para os irmãos aqui que a minha vida, minha casa está aberta para vocês, tá? Se quiserem passar um dia, 2, 3 aqui. Se eu não tiver, a casa fica para vocês. Né? A Jeremias sabe, assim, a gente recebe muita gente. Tem uma mocinha morando aqui, já tem quase um mês aqui. Ela veio de Ilhéus lá e está morando aqui. Quando quer ficar, fala, quer ficar, a gente arruma um lugar para você ficar aqui. É filha de um amigo preciosíssimo de lá. Então, é a vida que eu tenho entendido de Cristo, com piedade, com humildade, amando as pessoas, fazendo bem. Não sou um bom evangelista, igual o Marco, igual outros, assim, não tenho esse dom, né? Mas eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade, né? E nessa amizade eu não falo de futebol, eu não sei falar de futebol, de outras coisas. Eu falo daquilo que está no meu coração, que é a palavra, eu falo do Senhor, eu falo da minha família, eu falo dos meus irmãos, eu falo das experiências dos irmãos. Eu cito os irmãos, por exemplo, a experiência do Marco, eu cito as experiências dele, porque é a igreja, querido, é o corpo de Cristo, e é a vida do Senhor se manifestando. Amém, meus queridos? Aí com quem agora que fala? É o Marcos Jeremias, que eu passo a palavra aí, para os irmãos que quiserem perguntar, se quiserem. Fique à vontade, tá? Um prazer enorme, tá, meus irmãos? Ô, meu irmão, deixa eu compartilhar aqui, eu participei de uma palestra de um pastor na Presbiteriana, eu fui convidado, eu fui lá participar, levei minha família, foi muito edificante, porque ele saiu aqui do Brasil, foi para pregar os muçulmanos, ele ficou lá vários anos, o pai dele não era convertido, e foi através de um abraço que o pai dele se converteu. Eles nunca se abraçaram. Então não é o muito falar. Uma simples ação, uma atitude pode levar a pessoa a se converter, né? O irmão estava ministrando sobre a mudança da nossa mente, né? E aí eu estava lendo aqui o texto, o Senhor também colocou uma pequena pergunta no meu coração, né? Qual o mais importante, né, dessas 3 palavras? Aí vocês me ajudam, João. Pensar, fazer ou obedecer? Aí o Senhor vai trazer ao meu entendimento. O mais importante de todas essas coisas, creio eu, né? Os irmãos podem me corrigir. É quando Deus pede para a gente fazer ou mandar fazer algo, é obedecer. Sem até antes de a gente entender,
pensar, raciocinar ou refletir. A gente tem que obedecer, fazer, e aí depois, João, que a gente vai entender, falei, não era isso mesmo que Deus queria fazer na minha vida? Né? Ou a gente também não entende, né, o processo que Deus trabalha em nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o porquê que a Letícia veio parar em Santa Teresa, que tem IFES em Vitória, tem na Serra, tem em outros lugares, né? O porquê que Márcio vai parar com um monte de processo, com um monte de problema, né, no emprego. A gente vai entender depois. A princípio a gente cai, a gente fica triste, mas é o que Deus nos espera, que a gente realmente obedeça. Né? Quando Deus chama a gente para um ministério ou chama a gente para alguma coisa, é lógico que nossa mente ela tem que ser voltada para o Espírito Santo de Deus, para as coisas de Deus, ser renovada, né? De acordo com o pensar de Deus. Né? Uhum. Mas eu creio que o mais importante, irmão João, é a gente obedecer. E obedecer não é fácil. Obedecer é você abrir mão sem olhar para onde ir. É lógico que a carne nossa, muitas vezes, para a gente pensar, mas, Senhor, é impossível fazer isso, é impossível. A gente começa a refletir, eu estou falando, não renovar das atitudes, do modo de pensar, e sim eu estou falando no modo de o que fazer, o resultado. A gente quer pensar no resultado. Sim. Aí eu não vou visitar aquela pessoa lá, porque se Deus quiser, ele pode agir, porque ele é onipresente, onisciente, ele pode ir lá e resolver. A gente tem que pegar e obedecer, como Deus falou com Abraão. Você tem que sair da sua parentela, você tem que agir, tem que fazer algo. E ele largou tudo para trás por algo que ele não sabia o que iria acontecer, o que havia acontecer, mas ele simplesmente obedeceu. Então, né? E mas Deus exatamente isso aí. Por que você obedece? Ô, meu irmão, ultimamente, vou ser muito sincero, eu pensava muito para obedecer. E o meu pensar muito para obedecer, não estou falando o pensar de renovação da mente, não. Entenda? A gente, muitas vezes, como homens e mulheres, a gente incredulidade nossa de colocar talvez consequências que possam acontecer diferentes, sei lá, é a falta de fé mesmo que faz a gente duvidar, não é nem pensar, é duvidar. Uhum. Será que não é devido a você querer entender para fazer? Eu creio que muitas coisas a gente não entende, mas por fé a gente faz. Né? Mas você faz porque sua mente mudou em Cristo, não é entendimento humano. Porque, por exemplo, quando nós éramos ímpios, nós não obedecíamos à voz do Senhor. Por quê? Porque não tinha mudança de mente. Então, não tem a ver com esse pensamento assim, né? Não tem a ver. Claro que tem com obediência. A gente só obedece porque nós mudamos. Só que tem coisas que a gente mudou e obedece rápido. Tem coisas que a gente ainda não entendeu, não mudou porque não entendeu. Né? É disso que Paulo está falando. Né? Como é que fala? Desse encaixe aí da obediência com entendimento ou revelação, né? Esse entendimento espiritual. Porque quando eram ímpios, a gente não obedecia, porque eu tenho a mente de ímpio, como é que eu vou obedecer a um Deus que eu não conheço, vamos dizer assim, né? Por isso que Abraão é pai da fé, para obedecer lá, ele tinha que entender, ele tinha que baixar a cabeça e ir embora, né? Então, ele falou assim, essa questão da obediência, né? Até para obedecer, eu não tenho entendimento humano, mas eu tenho entendimento espiritual. Você Sim. vai porque você crê, né? É disso que está falando, aí é a vontade de Deus. Porque, assim, se a gente não entender, como é que eu vou obedecer algo se eu não mudei? Né? E às vezes a gente trava em pequenas coisas que a gente devia mudar, porque nós já temos a mente de Cristo. Quer ver? Hoje a gente é muito assolado pelo feminismo, né? Pelo machismo, né? Todo exagero é extremo. O que o mundo faz hoje? Né? O mundo fala bem assim, não, que as mulheres elas têm que ter o lugar delas. Não é isso que o mundo fala? Mas a mulher já tinha um lugar quando fundou o mundo, gente. Eu sempre falo isso dos casamentos. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
Dá-te-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Então, o cara que pensa que a mulher ela não tem o papel dela, que igual tem até um pastor que ele fala muito sobre o Cláudio Duarte, ele é muito legal, mas ele fala umas piadas sobre mulher que eu não gosto. Né? Ele fala que Deus botou um problema na vida do homem, que o Adão estava bem, eu não gosto disso, não. Deus botou uma auxiliadora que seja idônea. A minha mulher não é um problema. Né? Então, a mulher já tinha o lugar dela. O que a turma hoje faz? Não, a mulher tem que ter o espaço dela. Mas quem tirou o espaço dela? Por outro lado, o machismo também, né, a cultura machista também é um pecado. Por que Jesus fala bem assim? Que os camaradas os judeus iam assim, mas Moisés mandou da carta de voto. Jesus falou assim, Moisés permitiu. Existe uma diferença entre mandar e permitir, pela dureza do coração de vocês. Então, se você for ver isso, na época, né, e até hoje, o que a palavra da mulher valia naquela época lá, naquela região? Nada, irmão. Nada. Então, Moisés permitiu, porque se o cara tivesse uma acusação contra a mulher, ela tinha que ser repudiada ou até mesmo apedrejada, pela dureza do coração do homem. Então, todo extremo é perigoso. Né? Então, se a gente não mudar essa forma de pensar hoje, né, Satanás é bem assim, né? Ele não é tão criativo, em relação ao pecado. Ele só dá uma roupagem nova. Né? Ele dá uma roupagem nova. Ele, como diz o Paulo Júnior, fala assim, Satanás não é mentiroso, ele desvirtua a verdade, porque ele chegou para Eva e falou bem assim, como é que Deus falou mesmo que você não pode comer de árvore nenhuma, né? Não foi isso que ele falou. Mas, de certa forma, vocês podem comer de tudo. Ele desvirtuou, aí entrou o pecado, né? Então, a gente pensa de uma forma, hoje, por exemplo, assim, se a gente for ver assim, quer ver? A propaganda hoje sobre... Eu não gosto de entrar nesse tema, né, mas é uma verdade. Por exemplo, hoje está muito na moda a violência contra a mulher, não é isso? Que é um abuso, uma aberração, né? Isso é um absurdo, a mulher ser agredida. Mas os irmãos sabiam que quem mais agride a mulher é a mulher? Quem mais agride o homem é a mulher, e quem mais agride criança é a mulher. E quem mais agride idoso é a mulher. Mas a gente não vê isso nas estatísticas da mídia. Né? A gente não vê. Mas por quê? Porque existe um complô contra a ação do Espírito Santo. Aí você vai para essas feministas, o que elas falam? Que a Bíblia é machista. Porque elas pegam esses textos e dizem que a Bíblia é machista, que não dá espaço para a mulher, babá, babá. Então, tem várias coisas que a gente precisa ter entendimento sobre isso e mudar a nossa forma de pensar. Hoje, assim, eu trabalho com os jovens aqui, e eu recebi uma irmãzinha aqui que ela veio questionar umas coisas que ela ouviu na faculdade e que ela estava desvirtuando. Por exemplo, ela falou assim que ela não acreditava que homossexualismo é pecado porque não tem na Bíblia. Eu falei, tem sim. Não tem a palavra homossexualismo. Ele não tem porque a palavra homossexualismo está ligada à doença e é algo novo. Mas tem Malacói, Malacai e tal, né? E fala sobre abominação, né? E ela falou sobre isso, tá? Tio, mas eu acredito que a Bíblia é machista. Aí eu falei, ué, mas peraí. Foram apedrejar a mulher, Jesus salvou ela, isso é ser machista. Eu coloquei Aí eu percebi, Marcos, que ela precisa fazer uma mudança de mente. O mundo estava contaminando a cabeça dela. Então, é isso que eu estou falando. Para a gente experimentar a perfeita vontade de Deus, precisa mudar esse tipo de forma de pensar, juntamente com a obediência, né? Com todas as outras atribuições. Então, é disso que eu estou falando, porque senão esses pensamentos vão entrando, e vão entrando de uma forma tão sutil, e daqui a pouco a gente está achando que é isso mesmo. É verdade. Quer ver uma coisa, uma moda agora? Igreja inclusiva. A igreja sempre foi inclusiva, mas Deus tem parâmetros, né? Deus tem parâmetros, Deus tem mandamentos. Então, tem gente aí com inglês de tudo quanto é jeito. E agora uma nova moda que entrou agora, os caras estão pintando os templos de preto. Acho que caiu o sinal, hein? Caiu o sinal dele, eu acho. Estava achando até que era a minha internet. Fala aí, Marco Aurélio, enquanto o João volta. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz, boa noite. Que discussão saudável é essa aí, rapaz? Edifica muita gente, né?
Muito bom a gente poder ouvir os irmãos e ver que os irmãos estão conversando e tentando chegar aí numa... na verdade, não tentando chegar, né, mas a edificação mútua, né? A edificação mútua ela é própria do corpo de Cristo, né? Porque a gente é muito menino ainda, né? E o fato de a gente ser muito menino, a gente não consegue compreender certas coisas. Isso tem a ver com a nossa idade, em Cristo, né? Porque a compreensão das verdades de Deus está ligado ao nosso crescimento espiritual. E a palavra do Senhor ela é muito clara, né, quando ela afirma isso. Então a gente fica, às vezes, tentando definir determinados assuntos com palavras, né? E a gente tem acordo em determinados aspectos, outros a gente discorda, mas isso é muito próprio da vida de Cristo, né? Porque os membros são assim mesmo. A gente tem essa liberdade, essa é a diversidade do corpo. Quando a gente é edificado e pode edificar também, né? Isso é muito tremendo. Quando a gente fala sobre obediência e a gente fala sobre mentalidade transformada e também falando sobre testemunho, algumas coisas que eu captei quando eu cheguei, eu estava fora, sempre quando dá aqui eu consigo entrar, mas eu tive uns compromissos hoje. Na verdade, são as mesmas coisas. A gente, às vezes, tem dificuldade para entender, mas é a mesma coisa. Mas um ponto que talvez eu acredito que seja fundamental, quando a gente vai conversar sobre isso, tem a ver com a nossa filiação e com a paternidade. Né? Porque a paternidade, o conhecimento da paternidade, ela não tem relação apenas com o nascimento. Ela tem relação com o conhecimento. Porque, às vezes, um filho adotado, ele tem muito mais clareza do que é o pai dele do que é o filho que nasceu em casa. Porque isso tem a ver com o tamanho do filho, a medida do seu crescimento. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele crescia em conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Então, há algumas coisas que, para mim, ela é incompreensível, para outros irmãos que estão já num nível de conhecimento de Deus diferente do meu, são muito aceitáveis, né? Algumas coisas que para mim são difíceis de compreender, difíceis de aceitar, para aqueles que já estão caminhando com Deus há mais tempo, que o conhecem, né? Não caminhando com Deus, a gente pode pensar isso em tempo de casa, mas um conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus demonstra aquilo que verdadeiramente somos e como nós conhecemos o Pai. Se você quer conhecer sua paternidade, você não tem que conhecer Jesus. Para você conhecer sua paternidade, você tem que conhecer como Jesus relacionava com o Pai. Aí você vai saber quem é o Pai. Então, o Pai... muita chuva aqui, irmãos, viu? Não sei se os irmãos estão ouvindo aí, mas é chuva. Não é ventilador, não. É muita chuva que está caindo. A palavra lá em João, no Evangelho de João, fala que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra filho para nós, no português, é uma só. Mas no grego são duas palavras diferentes. Então tem um filho maduro e o filho comum, o filho que nasceu, o bebezinho. Aquele filho que não consegue diferenciar uma nota de R$100 de uma barra de chocolate. Então, a palavra aqui em João 1, versículo 12, fala que nós recebemos o poder de sermos técnon de Deus, né? Então, o técnon é um filho, mas é um filho. É um filho como a Laurinha, é um filho como um bebezinho que está nascendo hoje aí. Pode ter nascido até prematuramente. Mas quando o Romanos 8 fala... porque nós não recebemos o espírito de adoção, mas antes, no versículo
14 fala que todos quantos são guiados, pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, peraí. Tem diferença de nascer e de ser guiado? Tem diferença. Eu nasci, eu sou filho. Mas quando eu sou guiado, eu também sou filho. Mas eu sou um outro tipo de filho. Quando eu nasço, eu sou um filho tecnon. Um filho que não difere os valores do pai. Eu não consigo diferenciar uma barra de chocolate e uma nota de R$100. Mas esse filho que é guiado aqui em Romanos 8, não é tecnon, é ruiós. Então, o ruiós é um filho maduro. Então, a filiação, ela tem relação com a paternidade, ela tem relação com o conhecimento. Adão e sua esposa não conheciam Deus. Eles se relacionavam com Deus num plano de filhos tecnon, de filhos nascidos, de filhos formados do barro, de filhos que tinham uma essência divina, mas que ainda não conheciam a Deus. Por isso eles desobedeceram a Deus. A incredulidade foi o primeiro pecado no coração deles. Eles não creram naquilo que Deus falou. Então, a desobediência está associada diretamente à paternidade, ao não conhecimento da paternidade. Então, na nossa caminhada com Deus, nós desobedecemos em determinados aspectos da nossa vida, porque a nossa relação com Deus ainda não atingiu um nível que nós o conhecemos e conseguimos, então, dar sim para ele em todas as coisas. Assim como um filho nosso, um adolescente, uma criança, ele não deixa de ser filho. Mas, às vezes, você dá uma ordem para ele, ele não obedece. É porque ele não é filho? Não, é porque ele não te conhece ainda. Ele não consegue diferenciar que o maior patrimônio dele não são as coisas que o pai tem, mas ele quem o pai é. Então, Deus tem me chamado para conhecê-lo. Precisamos conhecer a Deus profundamente. Aí nós vamos obedecer em todas as coisas. Jesus disse para os discípulos, olha, não se preocupe, vocês vão me abandonar, vocês vão estar comigo. Mas o Pai não me deixou só. Mas tem algo muito tremendo na paternidade, que a paternidade já não é para mim. Então, Jesus, quando ele fala isso lá em João 17, João 16, ele discorre sobre isso, ele fala, Pai, aonde eu estou, não é onde eu estarei, mas onde eu estou, eu quero que todos eles estejam. Então, quando a gente conhece a paternidade, nós temos que difundir esse conhecimento. Queremos difundir esse conhecimento para que todos possam conhecer a Deus como Ele verdadeiramente é. Ele é um Pai. Né? Então, quando eu penso em obediência, eu não consigo desassociar a obediência com o conhecimento de Deus. Precisamos de conhecer quem Deus é, na sua essência paterna. E isso me leva a traduzir isso para a vida dos meus irmãos e para a vida das pessoas que não conhecem quem Deus é. Então, que a gente possa ser aí, nesse novo ano, filhos ruiós, filhos que já saíram daquele nível de colo, daquele nível de que as necessidades são aquelas que precisam ser atendidas primeiramente. Isso é filho tecnon, né? Não deixa de ser filho, mas é um filho. Eu amei a discussão aí, cheguei no finalzinho, o João Paulo estava falando, depois o Marco falou. É muito bom de poder compartilhar essas coisas e ser edificado mutuamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Letícia, me perdoa, só um minutinho. Vou pular um pouquinho, João. Então, resumidamente, o renovar das mentes, né, da nossa mente, leva a gente a obedecer, a agir e depois, então, a gente entender qual era o plano do Senhor sobre nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Letícia, Costa. Estão me ouvindo? Está ouvindo? Baixinho. Está muito baixo. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá baixinho. Então, Irmãos, a minha internet caiu aqui. com relação a essa questão da renovação de mente, eu acredito que há uma sequência de fatos. Eu não sei se os irmãos vão
não concordar, mas enfim, eu acredito que é uma sequência de fatos. Se não há obediência, como vai acontecer esses outros detalhes, como a renovação de mente, né? Lá em Josué, estava lendo em Josué, logo aquele início que fala: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí, partindo dessa premissa, se não há obediência, se não há essa comunhão com o Senhor, como essa renovação de mente? Como vai acontecer isso? É uma pergunta. Alô, alguém me entendeu? Entendi, eu entendi. Eu creio que essa discussão está sendo muito útil para mim e complementa, irmão João falou perfeitamente, irmão Marco Aurélio falou também. Eu acho que conclui-se tudo. Até não renovar na mente, que as pessoas parecem se converter ao Senhor, ele vai mudar também seus pensamentos. A partir de que o desenvolver da minha mente que vai me habilitar a obedecer, meu irmão. Eu creio que a colocação do irmão Marco Aurélio, ele completou o que eu tinha falado e o que o irmão João tinha falado. Eu creio que a obediência está ligada ao conhecimento. Mas eu também creio também que isso tudo vai ser concretizado a partir do início, da transformação da minha vida, que da minha mente, que vai gerar obediência para levar as outras tarefas, que é fazer e entender. Entendeu? Essa é a minha visão, entendeu? E eu creio que se complementam, né? E a gente tem que estar buscando essa transformação na nossa mente. E uma coisa que a irmã colocou, que Deus falou comigo uma vez, logo no início da minha conversão, que era no ano passado, foi que eu precisava ter intimidade com o Senhor. E aí é o que o irmão Marco Aurélio falou, é ser filho, é conhecer o meu Pai, é conhecer a vontade dele sobre a minha vida, é conhecer, é saber também que um pai não vai dar pedra para o filho comer, né? É entender que o pai quer o melhor para o filho, e aí eu passo a confiar mais nele. Eu obedeço, né, da mesma forma que meu filho, eu falo com ele, ele vai simplesmente obedecer, e depois ele vai entender, ele vai fazer, depois ele vai entender. Mas por quê? Porque para ele obedecer, houve uma outra etapa que o irmão João falou, que é a transformação da mente, para ele obedecer. Então, sem a transformação da minha mente, eu não consigo obedecer. Realmente, as coisas se completam. Por isso que eu até frisei a questão aí. Eu preciso, então, transformar a minha mente para começar a obedecer, para ter intimidade com o Senhor. A partir daí, eu começo a fazer a vontade do Senhor e depois eu passo a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma coisa assim que a gente... interessante, né? Que bom que a gente tem... Os valores são os mesmos, né? Os pensamentos podem até ser diferentes, mas os valores são os mesmos, que bom. Só que eu tenho um negócio que a gente gosta muito, né? A gente acha que a Bíblia, assim, às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro de receita. Se eu fizer assim, dá certo, se eu fizer assado, dá certo. E a Bíblia é um livro de revelação. Precisamos entender a Bíblia, uma revelação pessoal primeiro, daquilo que o Senhor quer falar, primeiro para mim e depois para repartir. Né? Então, eu acho que é um conglomerado de todas as coisas, da obediência, do conhecimento, do entendimento, né? Porque a gente confunde muito obediência. A gente fala sobre uma obediência como se fosse assim, a gente ouvisse sempre a voz de Deus, faz isso, e a gente faz. Não faz isso, e a gente não faz. Mas isso tudo está ligado aos princípios que a Bíblia diz, né? E nem sempre Deus vai dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Às vezes você vai ter que fazer as suas escolhas.
né? Às vezes nós precisamos fazer escolha, aí Deus permite essas coisas para que a gente cresça, para que a gente tenha experiência, né? Assim como nossos filhos, né? Assim como nossos filhos, né? Eu tô com uma situação aqui que o menino vai fazer 19 anos, né? E a mãe mal deixa ele andar de ônibus, né? Porque fica com medo de... Não, que pode acontecer, isso pode acontecer. Eu falei, minha irmã, pode cair um avião na minha cabeça, né? Pode acontecer uma coisa, o mundo pode explodir, pode ter uma bomba, pode acontecer tudo. Então, se eu viver pelo pode, pelo si, eu não vivo a essência de Deus no presente, não é verdade? A Bíblia não fala que a gente deve viver um dia como outro. Aí eu falei para ela sobre essas coisas, sobre essa proteção. Então, às vezes, ele vai ter que ter a experiência dele, assim como meus filhos vão ter a experiência dele, né? Então, a gente, de fato, nessa mudança de mente, nessa obediência, é tudo junto para que a gente tenha uma experiência. No final, amados, é o que vem o tchan do negócio. A glória para Deus, né? Glorificar o nome do Senhor. E atrair outros, é claro, né? Porque o evangelho, se eu faço o evangelho só para mim, só para eu, para sentir bem, não vai funcionar, né? O evangelho ele é para que salve o outro, né? Também, né? Não só o crescimento meu. Tá bom, meu querido? Isso é muito bom. Ô, João, assim. deixa eu só falar Tá bem legal aqui a reunião, e realmente essa questão que você está colocando aí, mudança de mentalidade e tudo, eu estou achando muito interessante. E tem essa questão da obediência que a irmã colocou aí, a Letícia, e realmente confunde, como você começou a falar agora, às vezes confunde a gente, porque às vezes a gente coloca alguma situação, a gente faz alguma situação por obediência, mas sem revelação, né? A gente faz simplesmente por obediência. E tem uma passagem aí que eu queria até, assim, saber o entendimento dos irmãos aí, que está em Mateus 21. Mateus 21, a partir do 28. Se puder aí, pode até ler aí para nós, que eu acho que ilustra um pouquinho essa questão. O que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. É isso mesmo? Isso. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro? Respondeu eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. É só isso? Parou aí? Vou continuar. É isso mesmo. Essa passagem aí. Então, eu queria que os irmãos me falassem um pouquinho sobre isso aí. Essa ilustração aí. Ô Bruno, glória a Deus, rapaz. Na verdade, assim, né, o João falou algo maravilhoso aí, e a gente está falando a mesma coisa, né? E quando a gente pensa em mentalidade e mudança de mente, a gente não pode pensar nisso fora da palavra de Deus, né? Porque a nossa mente, ela não vai mudar assim de uma maneira osmótica, né? Deus não vai chegar com um anjo no quarto e vai fazer alguma coisa com a gente, ou alguém impor as mãos, né? Isso tem a ver com o processo nosso no caminho. Mas a mudança de mente, ela está associada ao nosso conhecimento da palavra. Então, à medida que eu conheço a palavra, porque essa palavra, ela é viva, né? Quando eu falo palavra, eu estou dizendo todo esse compêndio mesmo aí que a gente tem, que é a nossa revelação, a revelação que Deus deixou para nós. São os 66 livros, né? E a gente precisa de ler essa palavra, a gente precisa de amar essa palavra, a gente precisa de crer nessa palavra. Então, essa palavra, orar para que a gente tenha revelação nela. Porque
é ela que nos orienta, é ela que transforma a nossa mente. Então, a nossa transformação de mente, ela é pela palavra. Então, quando eu leio a palavra, quando eu busco na palavra, quando eu quero conhecer essa palavra, eu quero entender essa palavra, não no aspecto teológico, ou de um conhecimento apenas, de uma sapiência, não do conhecimento, mas de uma sapiência, né? Mas de poder pensar essa palavra, meditar nela, refletir nela. Então, isso que você fez aí, por exemplo, você nos coloca diante de uma reflexão. É isso que Deus quer de nós. Porque à medida que você reflete nisso, à medida que você busca conhecer isso, e se você tem uma revelação, porque você meditou, refletiu, isso vai se tornar uma vida em você. Isso vai encarnar em você como o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a mudança de mente, ela só acontece pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Isso não é a palavra para o incrédulo. Deus pode usar? Pode, para o incrédulo. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará, está ligado àqueles judeus que haviam crido no Senhor. O texto lá é claro. Né? Então, quando a gente se depara com um texto como esse, uma parábola como essa, sem dúvida que Jesus está aí, tem muita coisa envolvida nessa parábola. Né? Tem um povo judeu e tem um povo gentio nisso. Porque quem éramos nós, os gentios? Nós não éramos ninguém, a gente era um povo distante, a gente não... A Bíblia fala isso lá em Efésios, a gente não tinha Deus, a gente era sem Deus no mundo. Né? E a gente não queria obedecer a Deus, a gente não queria nada com Deus, a gente estava entregue aos ídolos do lar, como aconteceu em Babel. Quando a gente olha para Babel, Deus ele entregou as nações todas aos ídolos do lar. Mas a palavra fala que Deus fez isso lá em Romanos 8, visando o quê? Visando usar de misericórdia para com todos. Né? Então, quando a gente olha para esse texto, mesmo que a gente tenha um entendimento dele no seu aspecto, vamos dizer assim, contextual, de judeus e gentios, porque Jesus está falando ali para os fariseus e para aqueles que, de fato, achavam que obedeciam à lei, guardavam a lei e não estavam guardando verdadeiramente os estatutos e os juízos de Deus, ele fala que esse filho que vem é um filho que vai dar os respectivos frutos. Então, quando eu pego essa palavra hoje, eu tento aplicar na minha vida de uma maneira prática, entendendo todo esse contexto de judeu e gentio, eu consigo compreender que Deus não está preocupado com aquilo que é externo. E que também eu vejo a misericórdia de Deus, porque muitas vezes a gente não quer fazer certas coisas. É verdade ou não é? A gente, por exemplo, um exemplo muito pequeno, acho que o solteiro, por favor, nos perdoe, porque a gente que é casado, a gente às vezes dá muito exemplo de marido e mulher. Mas porque, na verdade, Cristo é a igreja, né? É um mistério. Mas é isso, né? É isso. A carne da gente, a carne da esposa, não quero submeter esse homem. Mas o Espírito Santo dentro daquela pessoa, né? O marido ali que, poxa, tá difícil amar, né? Mas à medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai entendendo isso, né? Que eu não quero. Mas depois o Espírito Santo vem e me convence que, na verdade, eu preciso. Porque eu estou numa jornada. Eu estou caminhando, eu estou num progresso com Deus. Então, quando a gente lê um texto como esse, muitos irmãos ficam confusos. Como assim, né? Eu acredito que os judeus também ficaram ali, os fariseus ficaram. Mas uma discussão